Agora vamos falar sobre o Bolsonaro, o Lula e tudo mais. Vou te mostrar primeiro o post do pessoal da Globo elogiando o Lula. Aí você vai falar, caramba, Thiago, mas esse pessoal elogiar o Lula é porque alguma coisa muito grande mudou no Brasil. E realmente, eu fiquei pasmo. Ó, esse é o Merval Pereira. O Merval Pereira, você deve conhecer, né? Que tá acostumado a detonar o Lula. Ele falou, o ex-presidente Lula vendeu bem a imagem moderada e fala à audiência do Jornal Nacional como se fosse um pai. Como se fosse um pai que não governa, mas cuida do povo. Aqui é o Merval Pereira. Depois ele escreveu um artigo no O Globo. O título do artigo dele não era um título muito bom. Ele falava, o Lula acertou, foi muito bem no Jornal Nacional, mas algumas coisas que ele falou não são bem assim, não são verdade. O título estava ruim. Aí depois ele dedicava ali uma parte do artigo dele a desmentir algumas falas do Lula, principalmente sobre o MST. Vamos lembrar, a Globo tem o rabo preso com os ruralistas bilionários bolsonaristas. Por quê? Porque na Globo o agro é tech e o agro é pop. Então, um dos maiores anunciantes da Globo, e saiba, eles pagam muito acima do valor de mercado, que é exatamente para manter o rabo bem preso. Eles pagam para a Globo, você vê dia e noite na Globo, o agro é tech, o agro é pop, fora as propagandas indiretas que não falam isso, Então a Globo vai defender os ruralistas custo que custar. Então o Merval dedicou parte do texto dele a falar que não, o MST não é tão bom como o Lula falou. É sim, mas a Globo não pode falar isso. Inclusive o MST foi na sexta-feira à noite à Rede Globo para entregar uma cesta de produtos orgânicos para Renata Vasconcelos e para o William Bonner. Então o MST foi lá entregar porque ela falou, o MST invade as terras, não sei o quê. Ele falou, não, o MST nunca invadiu uma terra produtiva. Ele até usou a palavra invadir o Lula, né? Eu tenho certeza que se ele pudesse voltar atrás, ele usaria a palavra ocupar, que eles não invadem, eles ocupam. Eles nunca ocuparam uma terra produtiva, tá ali o fazendeiro plantando, entra lá o movimento do Sem Terra, invade lá. Não. Aí seria invasão mesmo, eles ocupam. Então uma terra lá não está sendo usada por um bom tempo, está abandonada, eles vão lá e eles fazem o plantio deles lá. Pois bem, aí o Merval Pereira fez isso, mas de resto, 80% do artigo do Merval Pereira foi elogiando o Lula. Ele fala como um pai, ele ganhou muitos votos, o Lula consegue trazer a sensibilidade ao povo, ele fala bem sobre os assuntos, ele fez a meia-culpa sobre a corrupção, até isso. A Rede Globo anunciou, assim, isso foi em rede nacional na quinta-feira à noite, era a Rede Globo anunciando pro Brasil o seguinte, olha, esse tema aí de Lava Jato, corrupção, antipetismo, acabou. Esqueçam, gente, esqueçam. Lula não deve nada à justiça. Esse foi a Globo estendendo a bandeira branca, falando, tá aí a bandeira branca, Lula. Coisa que não teve em 2018. Lembre-se, uma coisa que jogou muito a favor do Bolsonaro em 2018 é que toda a grande mídia estava não apenas a favor dele, mas contra o Haddad. Inclusive tem pesquisa, tem uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro que mostrava que era o manchetômetro, não apenas as manchetes dos jornalões, que se reflete nos grandes portais do Brasil de notícias, mas também em minutos do Jornal Nacional, o Haddad tinha muito mais cobertura negativa do que positiva, e tinha cobertura negativa sobre o Lula, isso em período eleitoral, que também acabava com a campanha do Haddad. Hoje não tem, você não tem cobertura negativa do Lula da maneira que tinha em 2018. Isso tem um papel preponderante, um papel decisivo na eleição. Aqui, Ascano Seleme, outro que odeia o Lula e o PT, quem quiser pausa aí para ler, mas eu vou ler aí para você, o Lula mostra o abismo que o separa de Bolsonaro. Este o grande trunfo dessa entrevista. Quem viu as duas terá mais clareza na hora de votar. Grande serviço prestado pelo Jornal Nacional ao seu telespectador. Eu não consigo imaginar o Ascano Seleme lá na urna, apertando o 13. Eu não consigo, mas pelo visto aqui tá quase declarando o voto. Aí a Miriam Leitão, Lula encontrou o tom. Ela fala que ele encontrou o tom, principalmente no tema da corrupção. O pessoal da Globo adorou que o Lula, ele falou, coisa que ele já tinha falado antes centenas de vezes. O Lula, quando foi perguntado sobre corrupção, ele falou, olha, para não ter mais corrupção, tem que investigar. No meu governo investigava, a Polícia Federal ia para cima, aí ele citou o caso do irmão dele, que foi importantíssimo ter citado. Então os colunistas da Globo ficaram assim, nossa, o Lula não negou aquilo, então ele não está nos chamando de mentirosos, pelo menos. Então a gente estende a bandeira branca, o Lula estende a bandeira branca, ok. Aí, Bolsonaro, vamos ao Bolsonaro.
A pior notícia que o Bolsonaro podia ter recebido era o seguinte. Eu vou te mostrar primeiro a matéria do antagonista para você ver como é que eles são. Tá aqui, ó, Bolsonaro é o candidato mais buscado da semana. Aí fala, de acordo com a ferramenta do Google, o presidente representou 48% das buscas de nomes de candidato à presidência. E não foi só o antagonista, a Veja também colocou de uma maneira, ó, Bolsonaro supera Lula, ó, a Veja embarcou no bolsonarismo assim de uma maneira vergonhosa. Aqui, ó, o nome do jornalista, nome e foto do jornalista para você ver quem é o Bolsominion. Bolsonaro supera Lula. Aí você lê a matéria, ó, o Bolsonaro respondeu por 49% das pesquisas, o antagonista diz 48%, enfim, deve ter uma vírgula ali no meio. Aí ele fala, o Lula representou só 42%, o Ciro Gomes 8%, a Simone Tebet 1%. Aí, o que eles não falam é o seguinte, o que as pessoas estão buscando pelo Bolsonaro e pelo Lula no Google? Eu vou te mostrar em tempo real. Aqui esse é o site do Google Trends, o Google fala qual assunto está sendo buscado, quanto está sendo buscado, é o que o antagonista e a Veja usaram como base. Tá aqui, ó, quem busca por Lula e quem busca por Bolsonaro. Você vê aqui que depois da entrevista do demônio ao Jornal Nacional, dispararam as buscas pelo termo Bolsonaro. E aqui, ó, eu tô no celular aqui com isso aqui e você vai ver, só no Brasil, o que se busca sobre o Bolsonaro. Você vê aí, ó, Bolsonaro, Aristides Bolsonaro, Bolsonaro vacina AIDS, aí, entrevista a Bolsonaro na Globo, Bolsonaro apoia a Rússia e Bolsonaro absorvente. Esses são os 5 tópicos rising, quer dizer que eles estão subindo, as pessoas estão pesquisando mais sobre isso, sobre o Bolsonaro. Você acha que são tópicos bons para o Bolsonaro? Se as pessoas estão pesquisando mais sobre o Bolsonaro, aí Aristides, acho que é um tipo de busca que vai render votos para o Bolsonaro. Bolsonaro vacina AIDS. Vamos lembrar, o Bolsonaro associou a vacina à AIDS. 90% dos brasileiros se vacinarem são a favor da vacina. Você acha que é um tópico que vai fazer o Bolsonaro ganhar ou perder votos? Pensa bem. Bolsonaro entrevista na Globo, a entrevista em que ele teve 89% de rejeição entre pessoas despolitizadas. Se as pessoas acharem a entrevista dele e assistirem, você acha que elas vão achar o quê? Vão achar trechos ruins. Aliás, nas redes sociais estão circulando muito mais os trechos ruins da entrevista do Bolsonaro, onde ele é humilhado, do que eventuais trechos onde ele pode ter lacrado, olha, mitou. Até porque o próprio bolsonarismo, eu mostrei aqui no dia seguinte e no outro, o bolsonarismo não produziu esses vídeos, porque eles ficaram tão decepcionados. Aquela Zambelli pegou um trecho que não tem nada a ver, um dos piores trechos, onde ele fala, você está me incentivando a ser ditador. Trecho que ele não ganha voto nenhum, e o próprio Bolsonaro pegou o trecho em que ele fala de economia. É isso, versus dezenas de trechos dele sendo humilhado. É isso, ó. Peço aí a sua inscrição no canal e vamos seguir na luta. Falou!